Minha filha me apagou do casamento que eu paguei e depois escolheu o homem com quem minha ex-infiel fugiu. Então, cancelei tudo e deixei o caos falar por mim. Sou um homem de 57 anos e nunca pensei que postaria algo assim, mas realmente preciso tirar isso do peito, porque tem me consumido por dentro há semanas. Para ser honesto, não sei mais a quem recorrer. Isso é sobre minha filha Kay, uma mulher de 27 anos, e como ela basicamente arrancou meu coração, o que me levou a fazer algo bastante extremo, e com o qual ainda estou um pouco em conflito. Aqui vai um pouco de contexto, porque isso importa. Kay é minha única filha do meu primeiro casamento. A mãe dela foi embora quando Kay tinha 7 anos, fugindo para a Europa com um cara chamado Tom. Eu criei Kay sozinho por 5 anos antes de conhecer minha atual esposa, Jenna, que hoje tem 45 anos. Não vou mentir, esses 5 anos foram difíceis. Um pai solteiro tentando tocar um negócio e criar uma criança que estava claramente sofrendo com o abandono da mãe. Enfim, cerca de 2 meses atrás, Kay me contou que ia se casar com um cara chamado Ben. Agora, Kay e eu tivemos muitos problemas ao longo dos anos. Tipo, sério, você não acreditaria nas coisas que tive que lidar. Mas quando ela me contou sobre o casamento, eu fiquei genuinamente feliz por ela. Finalmente algo bom, sabe? Ela parecia realmente empolgada com esse bem. E eu pensei que talvez ela finalmente estivesse colocando a vida nos trilhos. O problema é que Kay e Ben estavam basicamente falidos. Ela só conseguiu um emprego decente no ano passado, e até então os dois viviam com meu dinheiro. Sim, eu sei, provavelmente dei muita corda para ela. Eles não podiam pagar nada além de um casamento no cartório. Então, fiz o que qualquer pai faria. Ofereci pagar tudo como presente de casamento: local, buffet, flores, música, tudo. Estamos falando de um casamento de US$ 50.000 aqui. Não é para me gabar, mas eu toco uma empresa de exportação que está na minha família há 2 gerações, então posso bancar isso. Lembro do dia em que sentamos para conversar sobre os planos do casamento. Kay parecia realmente feliz, genuinamente empolgada. A primeira vez que a vi, assim em anos, ela me mostrou vários painéis do Pinterest e postagens do Instagram com ideias de casamento que ela gostava. Por um momento, parecia que talvez finalmente fôssemos ter aquela relação de pai e filha que eu sempre quis. O organizador de casamentos que ela escolheu era um cara que já tinha feito vários casamentos de luxo na nossa região. Super profissional, com uma equipe completa. Kay foi a todas as reuniões com ele, escolhendo decorações e tal. Eu só pagava os adiantamentos e deixava ela cuidar de tudo, achando que era o dia dela, sabe? Além disso, eu estava atolado de trabalho. E, sinceramente, o que eu sei sobre planejar casamentos? Lembro que mandei uma mensagem para ela uma noite depois que ela me enviou algumas fotos do local escolhido. Um lugar lindo à beira do lago, bem sofisticado. Eu disse que estava orgulhoso dela e mal podia esperar para levá-la até o altar. Ela só respondeu com um emoji de joinha. Eu devia ter percebido que tinha algo errado ali, mas acho que estava tão empolgado com tudo que nem notei. Tudo parecia bem por cerca de 1 mês e meio. Kay cuidava dos preparativos e eu pagava todas as contas, que, aliás, só aumentavam. Tipo, quem precisa de uma fonte de chocolate e uma escultura de gelo? Achei que estava tudo certo. Até comecei a mandar fazer um terno sob medida. Jenna estava me ajudando a escolher as cores e tudo mais. Ela sempre foi muito apoiadora da Kay, mesmo que Kay tenha sido horrível com ela por anos. Mas aí, pequenas coisas começaram a parecer estranhas. Uma prima da Jenna encontrou uma amiga da Kay num café e comentou como estávamos animados para o seu casamento. Aparentemente, a amiga da Kay ficou confusa e disse: "Ah, achei que ela não ia convidar eles." Ela comentou que teve que cortar membros tóxicos da família por causa da saúde mental. A primeira da Jenna perguntou o que ela queria dizer com aquilo, e a amiga só murmurou algo sobre uma infância traumática antes de mudar de assunto. Na hora, eu ignorei, achando que talvez fosse um mal-entendido. Mas, cara,
Eu devia ter prestado atenção. Tudo começou a desmoronar quando meu irmão Joe me ligou nessa época, perguntando a data do casamento, porque precisava reservar os voos. Achei que bastava ligar para o organizador e pedir para adicionar ele à lista de convidados. Devia ser simples, mas o cara começou a agir estranho no telefone, dizendo coisas como: "Ah, sinto muito, senhor, mas a lista de convidados já está cheia e preciso verificar com a noiva qualquer mudança." Aí eu pensei: como assim? Eu estou literalmente pagando tudo. E esse cara age como se precisasse de permissão para adicionar uma pessoa. Insisti, pedindo para ele me mandar a lista completa para eu ver com o que estávamos lidando. O cara começou a gaguejar, dizendo que não estava autorizado a compartilhar essa informação com ninguém. Foi aí que perdi a cabeça. Não vou mentir, provavelmente poderia ter lidado melhor com isso. Disse na lata que sou eu quem assina os cheques dele e que ou ele me mandava essa lista ou eu falaria com o chefe dele. Sim, sei que foi meio atitude de Karen, mas algo estava muito errado. Ele acabou cedendo e me mandou a lista por e-mail. Meu nome não estava nela. O nome da minha esposa Jenna também não. Mas sabe qual foi a verdadeira facada? Lá estava escrito preto no branco: pai da noiva, Tom. Para levar a noiva ao altar, Tom. O mesmo cara que ajudou minha ex-mulher a abandonar nossa filha de 7 anos. O mesmo cara que disse para minha ex que não estava pronto para ser pai quando eles se mudaram para a Europa. O cara que literalmente olhou na minha cara e disse: "A Kay é problema seu agora", antes de ir embora. Foi aí que caiu a ficha. Isso não era só sobre não me convidar, era sobre me substituir, me apagar completamente. E o pior de tudo, Kay já vinha espalhando mentiras para justificar isso. Liguei para minha irmã, meus pais, até alguns parentes mais distantes. Todos tinham ouvido alguma versão da mesma história, que eu era emocionalmente abusivo, que nunca apoiei ela, que era controlador e manipulador. Ela vinha preparando o terreno para isso há meses. Provavelmente contou a mesma coisa para a família do Ben, inventando uma história triste sobre como eu fui um pai negligente para que ninguém questionasse por que ela me cortou da vida dela. Acho que fiquei olhando para aquele e-mail por mais de 1 hora. Continuava achando que talvez eu estivesse lendo errado, mas não. A própria cerimonialista me encaminhou os e-mails originais da Kay. Ela tinha instruído especificamente que eu e a Jenna não poderíamos entrar no local do casamento, com uma sessão inteira sobre protocolos de segurança e tudo mais. Então, aqui estou eu, com $50.000 investidos no casamento da minha filha, e descubro que nem sequer estou convidado para ir. E não só isso, mas ela ainda escolheu o cara que a abandonou para levá-la até o altar no meu lugar. O cara que não mandou nenhum cartão de aniversário em 20 anos. Não vou fingir que lidei bem com isso. Passei por uma fase horrível por cerca de 1 semana. Tipo, bebendo doses no café da manhã, Jenna estava realmente preocupada. Tentava me fazer comer alguma coisa, mas eu simplesmente não conseguia. Ficava no meu escritório em casa, encarando aquele e-mail e bebendo até ficar completamente embriagado. Liguei para Kay umas 50 vezes naquela semana, todas direto para as caixas postal. Deixei várias mensagens. Começaram calmas, mas foram ficando cada vez mais emocionadas e cheias de raiva. Coisas realmente constrangedoras, olhando agora. Mas tipo, o que você diz para sua filha quando ela faz algo assim? A pior parte foi ver a Jenna tentando processar tudo isso. Ela faz parte da vida da Kay há 14 anos. Me ajudou a cuidar dela no ensino médio, na faculdade, em 2 internações em clínicas de reabilitação. Isso é outra história. Ela sempre defendeu a Kay quando os outros criticavam o comportamento dela. E é assim que a Kay retribui. A cerimonialista continuava me mandando boletos no meio de tudo isso, atualizações sobre os pagamentos das flores, do buffet, dos depósitos, todas essas porcarias. Cada e-mail era como um novo tapa na cara. A Kay ainda estava por aí planejando o casamento dos sonhos, como se tudo estivesse normal, usando-lhe o meu dinheiro para fazer uma festa a qual eu nem podia comparecer. Descobri depois que naquela semana ela estava na despedida de solteira. Vi fotos no Instagram da minha sobrinha.
Ela parecia tão feliz, curtindo com as amigas, sem se preocupar com nada. Enquanto isso, eu estava em casa tendo um colapso total, tentando entender onde foi que eu errei tanto como pai para minha filha fazer isso comigo. Sim, eu sei que provavelmente pareço patético. Um homem de 57 anos chorando porque a filha foi cruel com ele. Mas, cara, nada te prepara para esse tipo de traição. Já fui passado para trás por sócios, tive um divórcio feio, enfrentei todo tipo de problema, mas isso foi diferente. Eu ficava pensando em todas as vezes em que imaginei levá-la até o altar. Como consegui permanecer na vida dela, apesar de todo o drama, das brigas, das ligações de madrugada da delegacia ou do hospital. Como nunca desisti dela, mesmo quando todos diziam que eu devia. E agora, ela escolheu o Tom. O Tom, depois de uma semana me afundando e deixando talvez as mensagens mais vergonhosas da minha vida, sério, só de ouvir de novo me dá vergonha alheia. Finalmente fiquei sóbrio o suficiente para perceber que precisava confrontar a Kay cara a cara. Jenna tentou me convencer a esperar. Disse que eu devia me acalmar mais, mas eu não conseguia ficar parado. Então, fui até o apartamento da Kay. É um lugar chique. Que surpresa, eu ajudei a pagar até ela finalmente arrumar um emprego no ano passado. Durante todo o caminho, fiquei ensaiando o que ia dizer, tentando me manter calmo. Mas, cara, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia dirigir. Cheguei lá por volta das 6 da tarde, toquei a campainha umas 5 vezes até ela finalmente responder pelo interfone. Pai, estou muito ocupada com os preparativos do casamento agora. Foi tudo o que ela disse. Nem quis me deixar subir como se eu fosse um vendedor de porta em porta. Não me orgulho do que fiz depois, mas perdi a cabeça. Comecei a apertar os outros interfones até alguém me deixar entrar. Subi no elevador até o andar dela e dava para ouvir ela e o Ben discutindo pela porta. Aí o Ben abriu, com uma cara de super desconforto. A Kay estava na sala, que, aliás, fui eu quem mobiliou, rodeada por revistas de casamento e amostras de arranjos. Ela me olhou como se eu fosse sujeira grudada no sapato. O que você quer? Ela disse. Tentei me controlar. De verdade. Perguntei calmamente, porque ela não me contou que o Tom ia levá-la até o altar. E a resposta dela? Ela deu um sorriso de canto, sério, um sorriso, e disse: pelo menos ele nunca substituiu a mamãe. Eu fiquei tipo, o quê? Esse cara literalmente te abandonou. Não fala contigo há 20 anos e eu sou o vilão porque casei de novo depois de 5 anos sendo pai solteiro? Aí ela solta essa pérola. Bom, agora você sabe. Que bom. Menos tempo e gasto com viagem. Te mando umas fotos se eu lembrar. Ela disse isso com a maior casualidade, como se estivesse desmarcando um almoço. O Ben só ficou parado ali, com cara de quem queria desaparecer. E então, ela me diz: eu tive que estabelecer limites, pai. Você sempre foi controlador. Esse é o meu casamento. E eu não vou deixar você arruinar como arruinou o resto da minha vida. No começo, achei que ela estava só sendo dramática. Mas aí o Ben fala: a Kay me contou que você tinha problemas de raiva quando ela era pequena, que vivia gritando com ela, que ameaçava mandá-la embora se ela se comportasse mal. O Ben continuou, dizendo que eu nunca a apoiei de verdade, só queria controlar tudo o que ela fazia. Eu só fiquei ali, paralisado. A Kay tinha convencido o próprio noivo de que eu era algum tipo de monstro abusivo. Comecei a perguntar como ela podia fazer isso comigo, com a Jenna. E ela me interrompe. Ah, lá vem o drama com a Jenna de novo. O coitadinho do papai e sua preciosinha. Já pensou que talvez eu não quisesse sua esposa substituta no meu casamento? Foi aí que notei uma coisa. Tinha uma foto dela com o Tom em cima da mesa de centro. Uma foto recente. Acontece que eles estavam em contato há meses. Ela planejou tudo isso pelas minhas costas, usando o meu dinheiro para bancar um casamento onde podia fingir uma família feliz com o cara que a descartou. Perguntei o que eu fiz de tão horrível para ela preferir o Tom me levando até o altar. E a resposta dela? Você está sendo dramático.
É exatamente por isso que eu não te contei. Você sempre transforma tudo nos seus sentimentos. Esse é o meu casamento, minha escolha. Você é só o talão de cheques. Só o talão de cheques. 20 anos enfrentando cada crise, cada colapso, cada internação, cada emergência de madrugada. E é isso que eu sou para ela. Um talão de cheques. Olhei para o Ben e disse: Boa sorte, cara. Você vai precisar. Então fui embora. Todo o confronto provavelmente durou uns 15 minutos, mas pareceu uma eternidade. Dirigi para casa em choque. Em um momento, precisei encostar o carro porque estava hiperventilando. Liguei para Jenna vir me buscar porque não conseguia mais dirigir. Quando Jenna me pegou, ela olhou para o meu rosto e soube, simplesmente soube. Ela nos levou para tomar sorvete, como fazíamos quando a Kay era pequena e estava tendo um dia ruim. Ela não disse nada, apenas me deixou sentar ali, comer meu sundae e tentar não desmoronar completamente em público. Depois daquele confronto no apartamento dela, eu não conseguia deixar para lá. Liguei para ela no dia seguinte e ela atendeu, provavelmente por acidente. Comecei a perguntar o que eu tinha feito de tão terrível. Não sei por que agi assim, mas eu realmente precisava de uma resposta. Ela explodiu, como se 20 anos de ressentimento acumulado tivessem sido liberados de uma vez. Segundo a Kay, eu sou o pior pai da história porque joguei uma madrasta na cara dela, ignorando o fato de que esperei 5 anos depois que a mãe dela foi embora, antes mesmo de pensar em namorar. 5 anos sendo pai solteiro, tocando um negócio e lidando com uma filha que estava cada vez mais rebelde. E a Jenna, ela só fez bem para Kay, acima e além do que se espera. Quando a Kay foi pega com comprimidos no ensino médio, sim, isso aconteceu. Foi a Jenna quem encontrou uma terapeuta para ela. Quando a Kay estava reprovando na escola, a Jenna passou horas ajudando com os estudos. Mas se segundo a Kay, a Jenna é só uma interesseira que roubou o pai dela. Depois, ela trouxe à tona um episódio de quando morava com minha irmã. Veja, depois de algumas fases difíceis, achei que talvez a Kay precisasse mudar de ambiente. Minha irmã tem uma filha da mesma idade, então pensei que estar com a prima poderia ajudar. Nada disso. A Kay começou a fazer bullying com minha sobrinha, tornando a vida da menina um inferno. Quando confrontei a Kay sobre isso, ela esperava que eu ficasse do lado dela. Ficou furiosa quando eu não defendi seu comportamento. Segundo ela, naquele momento, eu escolhi outras pessoas em vez da minha própria filha. Ela convenientemente esquece todas as vezes que eu escolhi ela, como quando ela foi pega com aqueles comprimidos na escola. Lutei com unhas e dentes para evitar que ela fosse expulsa. Pedi favores a todo mundo. Quando as notas dela eram ruins demais para entrar em uma boa faculdade, usei meus contatos para conseguir uma vaga. E tem a questão do dinheiro. Meu Deus, o dinheiro! Vocês sabem quanto custa uma reabilitação? Eu sei. 2 vezes. A primeira foi logo após a faculdade, quando ela se envolveu de novo com remédios. A segunda, 1 ano depois. Nas 2 vezes, larguei tudo para ajudar. Estiquei o limite do cartão, fiz empréstimos, o que fosse necessário. Ela morou com a gente até o ano passado, sem nunca pagar 1 centavo de aluguel. Eu pagava o carro, o celular, os cartões de crédito, tudo. Mesmo depois de todas as brigas, das vezes que ela xingou a Jenna com palavras horríveis, das ligações de crise às 3 da manhã, continuei ajudando. Porque é isso que os pais fazem, certo? Mas ontem, ela teve a audácia, a coragem de me dizer que eu tinha a obrigação de pagar o casamento dela, que era o mínimo depois de arruinar a vida dela ao me casar de novo. Quando lembrei que estava fazendo um favor ao pagar $50.000 pelo casamento, ela se defendeu, dizendo que qualquer pai decente gostaria de dar à filha o casamento dos sonhos. Perdi a cabeça. Disse que ela estava sendo ingrata e mimada. Péssima escolha. Ela começou a jogar na minha cara cada erro que, na visão dela, cometi. Como eu a abandonei por fazer viagens de negócios quando ela era pequena. Viagens que pagavam por tudo que ela tinha. Como eu escolhi a Jenna em vez dela por defender a Jenna quando a Kay a chamou de nomes racistas. Sim, isso também aconteceu. A Jenna é do Oriente Médio.
e a Kay disse coisas horríveis sobre isso. O golpe final, ela disse que gostaria que a mãe a tivesse levado para a Europa em vez de deixá-la comigo. Foi aí que percebi, 20 anos tentando ser um bom pai, e ela preferia estar com quem a abandonou. Depois dessa ligação, eu estava arrasado. A Jenna me encontrou chorando no meu escritório. Foi a primeira vez que ela me viu assim. E a Jenna, santa que é, apenas sentou ao meu lado. Não disse nada. Foi aí que ela finalmente explodiu. Não comigo, mas com a situação. Em 14 anos de casamento, nunca a vi com raiva. Frustrada, sim, mas com raiva? Nunca. Ela repetia: a gente precisa se proteger. E que a Kay precisava aprender que não pode tratar as pessoas assim. A Jenna é professora, trabalha com crianças problemáticas. Disse que o comportamento da Kay era um caso clássico de narcisismo e senso de direito exagerado. Fiquei olhando para todas aquelas contas do casamento empilhadas na minha mesa. Depósito do local, $15.000. Adiantamento do buffet, $8.000. Flores, $5.000. DJ, $3.000. Todo esse dinheiro por um casamento ao qual eu nem sequer era convidado, onde minha própria filha ia fingir estar feliz com o Tom como se fôssemos uma grande família feliz. Algo em mim simplesmente quebrou. Liguei para o banco na manhã seguinte e tentei cancelar os pagamentos de tudo, mas a maioria dos depósitos era não reembolsável. Quer saber? Eu já nem ligava mais para o dinheiro naquele ponto. Só queria impedir que tudo isso acontecesse. Comecei pelo local da cerimônia, liguei para lá, expliquei que fui eu quem pagou o sinal e queria cancelar. Eles foram bem compreensivos depois que expliquei a situação. O gerente até compartilhou uma história sobre seu próprio filho que o cortou da vida. Desgraça, adora a companhia, eu acho. Cancelei o buffet em seguida, depois as flores, o DJ, o fotógrafo, tudo, menos a cerimonialista. Não queria que a Kay descobrisse e fizesse novos arranjos. Mesquinho? É, provavelmente. Mas eu estava tão magoado e com tanta raiva que não conseguia pensar direito. Teve um momento, enquanto eu cancelava tudo, em que quase desisti. Vi uma foto da Kay na minha mesa, da formatura do ensino médio dela. Ela estava sorrindo de verdade. Uma das últimas vezes que me lembro dela realmente feliz. Quase desisti de tudo ali mesmo. Mas aí lembrei de como ela sorriu de canto quando me contou sobre o Tom. De como chamou a Jenna daqueles nomes horríveis. Como disse que eu era só o livro de cheques. Continuei depois disso. O vestido já estava pago e com ela, então, deixei para lá. Não sou completamente sem coração. Além disso, foi a única coisa com a qual ela realmente se empolgou em escolher com as amigas. Sabe o que é realmente perturbador? Enquanto eu cancelava tudo, continuava recebendo e-mails automáticos da cerimonialista falando sobre os próximos prazos, a escolha final do cardápio, hora de escolher a música da dança entre pai e filha. Cada um era como uma facada no peito. A Jenna ficou comigo durante todas as ligações de cancelamento. Acho que ela estava com medo de eu desistir se ficasse sozinho. Ela até atendeu algumas ligações quando eu fiquei emocionado demais para falar. Lembro dela dizendo para a florista: não, a gente não quer remarcar, quer cancelar completamente. O tempo todo, eu só conseguia pensar em como a Kay reagiria quando descobrisse. Parte de mim queria que ela sofresse como eu estava sofrendo, mas uma parte ainda maior só se sentia cansada. Tão cansado de sempre ser o vilão na história dela, não importa o que eu fizesse. O mais irônico é que esse nem foi o gasto mais alto que tive com a Kay. As 2 internações dela na reabilitação custaram mais, mas isso era diferente. Não era eu ajudando ela em uma crise. Era ela me usando enquanto tentava me machucar ativamente. Quando terminei tudo, só fiquei sentado no meu escritório, encarando a parede. A gente mal falou. O que tinha para dizer? Eu só pensava em como as coisas chegaram a esse ponto. Eu sabotando o casamento da minha própria filha. A cerimonialista continuava ligando sobre os preparativos finais. Deixei tudo ir para a caixa postal. Achei que ela descobriria logo quando todos chegassem num local de casamento cancelado.
É errado dizer que uma parte de mim estava até ansiosa para ver o caos que ia acontecer no dia do casamento? Provavelmente. Mas naquele ponto, eu já não me importava mais. O dia do casamento começou normal até. Eu estava em casa com a Jenna. Nós dois tentando fingir que era só mais um sábado qualquer, mas checando o celular a cada 5 minutos. Era como assistir a contagem regressiva de uma bomba. Por volta das 10 horas da manhã, minha sobrinha começou a me mandar várias mensagens. Aparentemente, a cerimonialista e a equipe chegaram no local para começar a montar tudo, mas a segurança não deixou eles entrarem. Mostraram a papelada do cancelamento e tudo. A cerimonialista ficou desesperada, ligando para Kay, ligando para mim. Não atendi, claro, ligando para todo mundo. Kay apareceu no local por volta das 11 horas. Já estava com o vestido de noiva, cabelo e maquiagem prontos, pronta para as fotos. Minha sobrinha disse que ela estava linda, o que só tornou tudo pior de certa forma. Quando a segurança disse que o local tinha sido cancelado, ela surtou. Começou a gritar com os seguranças dizendo que devia ter algum engano. Tentou forçar a entrada. Os seguranças tiveram que segurá-la fisicamente para impedir que ela passasse. Minha sobrinha disse que a Kay gritava: "Você sabe quem é o meu pai?" O que é irônico, considerando que ela nem me queria no casamento. A melhor parte, o Tom nem apareceu. "Senhor, vou te levar até o altar." Nem se deu o trabalho de ir. Minha sobrinha disse que a Kay ligava para ele sem parar, mas caía direto na caixa postal. Algumas pessoas nunca mudam, né? Aí o Ben, o noivo, chegou e as coisas ficaram ainda mais intensas. A Kay estava tentando escalar uma cerca decorativa para entrar no local. O vestido estava todo enlameado. O Ben tentando impedi-la antes que ela fosse presa por invasão. O organizador do casamento estava ao telefone com o chefe, tendo um colapso total. Todos os convidados começaram a chegar nessa hora. Tipo, 200 pessoas, todas bem vestidas, sem ter para onde ir. Carros enfileirados pela rua, todo mundo confuso ligando para Kay, ligando uns para os outros. Caos total. Os caminhões do buffet chegaram. Acho que ninguém avisou sobre o cancelamento. E eles também não conseguiram entrar. Então agora havia 3 vans enormes bloqueando o trânsito. Kay ainda estava gritando com a segurança. Os convidados estavam parados, confusos, e o organizador do casamento parecia que ia ter um derrame. Foi aí que Kay finalmente entendeu o que tinha acontecido. Minha sobrinha disse que ela simplesmente ficou em silêncio de repente, um silêncio assustador. Depois, começou a rir feito uma louca. Disse para todos: "Foi meu pai. Ele arruinou tudo." Ela tentou me ligar umas 50 vezes, deixou recados cada vez mais perturbados. Eu só fui escutar bem depois. Mas, meu Deus, ela ameaçou me matar, matar a Jenna, incendiar nossa casa. Coisa de psicopata mesmo. Por volta da 1 da tarde, ela apareceu na nossa casa, ainda com o vestido de noiva, que estava completamente destruído a essa altura. A maquiagem escorrendo pelo rosto, mas não conseguiu passar pelo portão porque eu desativei o código de acesso dela. Ela começou a buzinar sem parar, segurando a buzina por uns 10 minutos seguidos. Nossos vizinhos chamaram a polícia. Quando chegaram, ela já tinha saído do carro, jogando pedras nas câmeras de segurança e gritando que eu arruinei a vida dela. Os policiais praticamente tiveram que arrastá-la de lá. O Ben parecia querer desaparecer de vergonha. Eu assisti tudo pelas câmeras. Jenna ficava me pedindo para parar de ver, mas eu não conseguia. Era minha filha ali fora, tendo um colapso mental completo, num vestido de noiva enlameado. O pior dia da minha vida. Sinceramente, o tempo todo eu só pensava que isso não era o que eu queria. Tipo, sim, eu queria que ela aprendesse uma lição, mas vê-la desmoronar daquele jeito foi duro, muito duro. O organizador do casamento me ligou depois sobre os pagamentos finais. Disse para ele resolver com a Kay. Ele começou a falar algo sobre a reputação dele estar arruinada, mas eu desliguei. Já não me importava mais. Descobri depois que alguns convidados foram para o apartamento da Kay e do Ben. Fizeram uma recepção improvisada com bolo de supermercado. Bem deprimente, aparentemente. Os dias depois do casamento foram intensos.
tipo um pós-guerra nuclear. Intensos. Primeiro, meus pais apareceram na nossa casa na manhã seguinte. Estão na casa dos 70 e dirigiram 3 horas até aqui. Minha mãe estava furiosa. Começou a falar que a gente nunca vira as costas para a família e que tipo de pai arruína o casamento da própria filha. Meu pai só ficou sentado, com aquele olhar de decepção, o que honestamente doeu mais que os gritos da minha mãe. Tentei explicar sobre o Tom, sobre a Kay ter nos bloqueado do casamento, tudo. Minha mãe não quis saber. Ficava dizendo coisas como: ela está só confusa e você é o pai. Precisa ser o adulto nessa situação. Fácil falar. A Kay sempre foi um anjo perto deles. E aí veio a bomba. Eles se ofereceram para pagar um novo casamento. Tipo, cobrir tudo para que a Kay pudesse remarcar tudo. Meus próprios pais agindo pelas minhas costas. Isso doeu. Doeu muito. Mas a Kay conseguiu piorar ainda mais. Quando meus pais foram até a casa dela para contar que iriam pagar um novo casamento, ela surtou completamente com eles. Começou a gritar que estavam do meu lado e atraindo como todo mundo. E olha essa. Ela culpou eles pelos problemas com drogas dela. Disse que eles a expuseram no ensino médio e arruinaram a vida dela. O que é uma mentira total porque foi a professora dela que me contou sobre os comprimidos. Meus pais nem sabiam. E ela disse para eles. E isso é citação da minha mãe. Darem-o fora e nunca mais voltarem. Gritou com a minha mãe de 75 anos, que tem problema no coração, que cuidava da Kay todo verão e enchia ela de mimos. Foi aí que meus pais finalmente viram com o que eu estou lidando. Minha mãe me ligou chorando naquela noite, pedindo desculpas por não ter acreditado em mim. Disse que não reconhecia aquela mulher furiosa que gritou com ela. Isso não está certo, ela ficava dizendo. É, mãe, eu sei. A família começou a se dividir depois disso. Minha irmã, com quem a Kay morou no ensino médio, ficou totalmente do meu lado. Ela viu com os próprios olhos do que a Kay é capaz. Mas meu irmão Joe achou que eu fui longe demais. Começou uma espécie de guerra civil familiar. O Dia de Ação de Graças vai ser uma maravilha este ano, viu? E tem a família da Jenna. Eles nunca gostaram muito da Kay. Me pergunto por quê, mas tentaram se manter neutros ao longo dos anos. Depois de tudo isso, acabaram com a paciência. A mãe da Jenna chamou a Kay de uns nomes em árabe, que eu provavelmente não deveria repetir. Meus amigos também estão divididos. Meus sócios estão me olhando torto, como se estivessem se perguntando se eu sou estável. Eu fui discretamente removido do conselho do clube de campo. Acho que estragar o casamento da sua filha não é uma boa imagem, mesmo que ela merecesse. A pior parte é que descobri que a Kay estava contando para todo mundo que eu fiz isso porque sou racista contra na família do Ben, o que é ridículo, porque a Jenna é literalmente do Oriente Médio e a família do Ben é só gente branca comum de Ohio. Mas a história está se espalhando. Perdi alguns contratos por causa disso. Minha secretária pediu demissão. Lendo todas essas histórias falsas sobre mim na internet, vendo minha reputação despencar. É surreal. E no meio disso tudo, tem uma voz na minha cabeça dizendo: você fez isso, você é o adulto, você deveria ter sido melhor. Não consigo dormir na maior parte das noites. Fico deitado pensando se fui longe demais, se eu deveria ter engolido o orgulho e pago pelo casamento como um bom pai. Aí eu lembro de como ela tratou meus pais. Essas pessoas idosas tão doces que não fizeram nada além de amá-la. Como ela fez minha mãe chorar. E de repente, eu não me sinto tão culpado assim. A Jenna tem sido meu apoio em tudo isso. Ela me pegou olhando fotos antigas da Kay outro dia. Só ficou comigo. Não falou nada. Acho que ela também está sofrendo, mas tentando ser forte por mim. Então eu descobri pelo Instagram da minha sobrinha que a Kay e o Ben fizeram um casamento pequeno cerca de um mês depois do desastre que eu causei. Só uns 20 amigos em um churrasco no quintal. O Tom também não apareceu nesse. Surpresa! Pelo menos eles se casaram, acho. A vida voltou ao normal, mais ou menos. A Jenna e eu tentamos seguir em frente. Eu me joguei no trabalho,
Comecei até a me sentir bem sobre tudo. Aí, semana passada, recebo uma ligação de número desconhecido. Era o Ben. Meu coração quase parou. Pensei que algo tinha acontecido com a Kay, mas não. Acontece que as coisas estão muito mais complicadas do que eu imaginava. O Ben queria jantar comigo. Não quis dizer o motivo ao telefone. Só falou que precisava conversar. Eu devia ter dito para ele ir se ferrar, mas a curiosidade venceu. Avisei a Jenna que ia me encontrar com ele. Ela não ficou feliz. Fui a um bar no centro. Gente, foi chocante. Acontece que a Kay e o Ben se separaram há 3 meses. Por quê? Porque ela tem sido um terror para ele, jogando pratos durante brigas, quebrando as coisas dele, gritando com ele por horas. Parece familiar? Segundo o Ben, ela perdeu totalmente o controle depois que se mudaram para uma nova cidade, por causa do trabalho dele, mesmo ela tendo conseguido um emprego que pagava igual lá. Ela o culpava por isolá-la dos amigos. Começou a agir com paranoia, dizendo que todo mundo estava contra ela. Mas o que eu não esperava é que o Ben pediu desculpas para mim. Disse que viu como a Kay tratava a mim e a Jenna antes do casamento, mas não falou nada porque ela o manipulou para pensar que nós merecíamos aquilo. Palavras dele, não minhas. Ele admitiu que devia ter percebido os sinais de alerta. Disse que a Kay fez um amor à primeira vista com ele. Era super doce e divertida, mas que aos poucos começou a mostrar seu verdadeiro eu depois que foram morar juntos. Quando o drama do casamento aconteceu, ele já andava pisando em ovos perto dela. E sabe o que é pior? Ela fez um escândalo porque ele queria convidar a irmã dele para o casamento pequeno no quintal. Disse que ela estava tentando dominar tudo, igual a Jenna. O Ben perguntou se eu podia ajudar a Kay a entrar em terapia. Disse que ela está em queda livre desde a separação, ligando para ele 50 vezes por dia e aparecendo no trabalho dele. Ele ainda se importa com ela, mas não aguenta mais o abuso. Eu não sabia o que dizer. Uma parte de mim queria falar, bem-vindo aos meus últimos 20 anos, mas ele parecia tão quebrado, tão genuinamente preocupado com a Kay. Me lembrou de mim mesmo na idade dele. Então sim, eu fui ver a Kay. A Jenna implorou para eu não ir sozinho, mas eu não queria que ela tivesse que lidar com as decisões loucas da Kay. O apartamento da Kay estava um caos, um nível preocupante de bagunça. Ela começou a gritar assim que me viu, me chamou de todos os nomes, me culpou pela saída do Ben, pela saída da mãe dela, por literalmente tudo de errado na vida dela. Tentei me manter calmo, disse que ela precisava de ajuda, que podia falar o que quisesse sobre mim, mas que precisava ver um terapeuta primeiro. Ela só riu. Aí disse algo que me gelou até os ossos. Disse que odiava tanto a Jenna que queria matá-la. Não um ódio comum. Tinha um olhar nos olhos dela que me assustou demais. Saí rápido depois disso. Liguei para o Ben do meu carro, disse que tentei, mas não tinha o que fazer. Ela estava longe demais. Mas não podia simplesmente desistir de vez. Entrei em contato com a melhor amiga antiga da Kay do ensino médio. A família dela era vizinha da gente naquela época. Ela mora na África do Sul agora, mas ainda mantém contato. Pedi para tentar conversar com a Kay sobre conseguir ajuda. Surpreendentemente, funcionou. Kay aceitou fazer terapia, até pediu desculpas para meus pais na semana passada, embora ainda diga que nunca vai perdoar a mim ou a Jenna. Não sei o que vai acontecer agora. A filha que criei ainda está lá dentro, enterrada sob toda essa raiva e ódio. Mas eu não posso ser o único a salvá-la mais. Tive que aprender isso da pior forma. Só queria atualizar vocês. Obrigado pelo apoio durante este último ano. Um agradecimento especial para os outros pais que compartilharam histórias parecidas. Isso me ajudou a me sentir menos sozinho em tudo isso. Acho que a moral da história é que às vezes você pode amar alguém com todo o seu coração e ainda assim precisar deixá-la ir. Mas dói,